Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. São Lucas capítulo 4, versículo 21. Temos neste momento a oportunidade de meditar mais um pouco na palavra de Deus. E durante esta apresentação, que você tenha isto em mente: Escrituras cumprindo nos dias em que vivemos. Vamos então ouvir com fé na palavra de Deus. Meus ouvintes, uma coisa que é muito importante é nós sabermos o que está acontecendo ao nosso redor. Se é algo de perigo, se é alguma coisa de bênção. É bom a gente ter uma percepção para poder ver estas coisas sucedendo ao nosso redor. Nos tempos passados não foi diferente. Deus cumpriu profecias, ainda que grandes sábios ignoraram. Como vai chover? Podiam dizer. Mas era Deus cumprindo profecias. Ele prometeu ao profeta Noé que choveria, e choveu. E existem escrituras que estão cumprindo nos dias em que vivemos. Se nós percebermos estas coisas, nós seremos muito melhores cristãos do que somos. Talvez somos um religioso, mas o bom é ser um verdadeiro cristão. O Senhor Jesus leu as Escrituras que estavam cumprindo em seu dia, Isaías 61, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, para curar, para ressuscitar mortos, para dar vista aos cegos. Mas o povo não pôde perceber o cumprimento daquela escritura. Porque em quem estava sendo cumpridas as escrituras, havia muita humildade, muita mansidão, muita simplicidade. E ali, Deus estava cumprindo as Escrituras. Oh, se cada um de nós pudéssemos perceber isto! Quando o Espírito Santo desceu sobre os irmãos em Jerusalém, aquilo foi tremendo. Mas, enquanto uns diziam isto é vinho, isto é mosto, Pedro dizia, isto é a profecia de Joel, é o cumprimento da profecia do profeta Joel.
Aquele que não entende tem que criticar, porque não pode conhecer o que Deus está fazendo em seu dia. E a coisa tão triste é não saber o que Deus está fazendo hoje, porque saber que Ele veio e morreu na cruz para nos salvar, tudo bem. Saber que Ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, tudo bem. Saber que Ele enviou os apóstolos a pregarem a verdade, tudo bem. Mas e as Escrituras que estão cumprindo hoje? E nós andamos com elas debaixo do braço? Andamos com as Escrituras em nossas pastinhas? Temos as Escrituras sobre as nossas mesas? Mas não sabemos o cumprimento dela. Isto é pior. É pior do que uma cegueira natural. Não poder enxergar o que Deus está cumprindo hoje. Jesus leu as Escrituras e disse: hoje se cumpriu as Escrituras que acabais de ouvir. Eles não perceberam aquilo. E não é outra coisa. Hoje, você sabe quais as Escrituras? Algumas delas eu vou fazer referência nesta programação, Escrituras que estão cumprindo hoje. Eu vou começar por Malaquias capítulo 4, porque Malaquias capítulo 3 era a vinda de João Batista. Malaquias capítulo 4 fala da vinda do Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, Malaquias capítulo 4 eu posso ler e dizer a vocês: e converterá os corações dos filhos aos pais. Hoje tem se cumprido esta Escritura que acabais de ouvir. Mas alguém está percebendo isto? Não, passa por alto. Os simples, os humildes, aqueles a quem Deus revela, porque Ele esconde os mistérios dos grandes, dos sábios entendidos, e os revela aos pequeninos. Muito bem. Então, quando nós não sabemos do cumprimento das Escrituras, de profecias que têm se cumprido hoje, conforme Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, que saberemos do ministério de um homem chamado William Branham? Nada. Saberemos nada. Muitos dizem: oh, ele foi um homem de Deus. Deus o usou muito. Mas você tem que ver que ele foi um profeta. Alguém dizia sobre Jesus: ele é João Batista, ele é algum dos profetas, ele é Jeremias. Mas aquilo não satisfez Jesus, porque aquilo não era o que Jesus era. Mas quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquilo preencheu os requisitos de Cristo. Ele se alegrou. Por você dizer que William Branham foi um homem de Deus, um homem de muitas operações, que curou os enfermos, ressuscitou mortos, bom, isso é muita coisa, na verdade, mas isso não é tudo. A revelação diria para você que ele é o profeta para esta era e o último profeta para os gentios, porque depois virá o Elias, juntamente com Moisés, no capítulo 11 de Apocalipse, mas virá para os judeus. Hoje tem se cumprido Escrituras. O Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 17, versículo 11, Elias virá primeiro
e restaurará todas as coisas. Estão percebendo o cumprimento destas escrituras? Desta restauração? Não. Levanta uma igreja e diz: esta é a nova restauração. Esta é a igreja restaurada. Esta é a fulana restaurada. Não, não, não. Se existe uma restauração, porque existe o restaurador. E Deus prometeu: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas o mundo não vê. Não pode ver esta restauração. Só os eleitos estão vendo. Só os eleitos verão esta restauração, conforme está também em Atos capítulo 3, versículo 19 em diante. Meus amados, são escrituras cumprindo hoje. E eu estou dizendo só de algumas. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos profetas seus servos. Hoje tem se cumprido esta escritura. Não podeis entender? Deus já mandou este sétimo anjo. Leia Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, sobre a era de Laodiceia. Você sabe quem é este anjo que a Bíblia diz? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Este anjo é o Elias, é o William Marion Branham. É o anjo da última era da igreja. Hoje tem se cumprido estas escrituras. Apenas estou fazendo referência destas escrituras para vocês poderem ver que Deus mandou um profeta para poder restaurar a palavra. Nós não sabíamos do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mas veio Elias e, como ele é o restaurador, ele então revelou que o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Agora, isto está claro nas Escrituras, que São Pedro também batizou em nome de Jesus Cristo, em Atos 2:38. Filipe batizou em nome do Senhor Jesus, em Atos 8:14 a 16. Paulo batizou em nome do Senhor Jesus, em Atos 19. E ele foi batizado, São Paulo foi batizado em Atos 22:16, em nome do Senhor. Não precisa de melhor revelação. Hoje tem se cumprido estas escrituras. Mas quem estava dizendo? Era o Galileu. Era um humilde homem. E quem diz hoje que tem se cumprido a escritura? Não é um grande, não é um erudito, não é um grande teólogo, mas é o povinho de Deus que pode dizer: hoje tem se cumprido estas escrituras. O meu coração, a minha alma se alegra pelo cumprimento destas escrituras. Escrituras que acabais de ouvir. E sabe o que aconteceu? Eles apedrejaram Jesus quando Jesus pregou esta mensagem em São Lucas capítulo 4, versículo 18 em diante. Pegaram em pedras para jogar em Jesus. E hoje pegam em pedras religiosas, dogmáticas, para lançar contra a mensagem, contra a palavra de Deus que está cumprindo hoje. Creiam ou não, hoje tem se cumprido as escrituras que diz que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, e que sua mensagem converterá os corações dos filhos, não dos bastardos, dos filhos. Você é convertido? Abra o seu coração e diga: eu creio nesta mensagem. Senhor, abençoa.
santifica, opera na vida deste povo e abre o entendimento deles para contemplarem o cumprimento destas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados ouvintes, convidamos vocês para estarem conosco. Hoje nossa reunião começa às 8 da noite e você deve estar conosco na Rua Frei Agostinho da Piedade, 5.361, Jardim Redentor. Obrigado ao João Biali na mesa de som e desejamos a todo o povo de Deus uma boa noite.